novamente ao nosso curso. Meu nome é Antônio, eu sou médico do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu vou falar para vocês de desafios e estratégias no diagnóstico de depressão. Então, nessa aula, eu vou começar falando do rastreio de depressão, depois vamos para o diagnóstico de depressão e, finalmente, desafios no diagnóstico de depressão. Com relação ao rastreio de depressão, eu queria chamar a atenção para vocês dessa escala. Nós nos referimos a essa escala habitualmente por esse nome GDS-15, que é a sigla da escala em inglês, Geriatric Depression Scale. Mas em português, essa escala seria a escala de depressão geriátrica abreviada. E abreviada porque nós estamos usando a versão de 15 perguntas ao invés da versão de 30 que também existe. É importante entender que essa ferramenta ela é de rastreio de depressão. Apesar dela ter uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de depressão, ela não é considerada diagnóstico. Nós estamos fazendo um rastreamento de depressão. E como funciona esse GDS-15? Nós fazemos essas perguntas para o paciente e se ele responder a pergunta que está assinalada em negrito, ele ganha um ponto. Se ele responder a outra, ele não ganha o ponto. Daí nós vamos somar a pontuação do paciente e se ele tiver entre 0 e 5 pontos, nós vamos considerar normal. 6 a 10 vai haver um rastreio positivo para depressão, uma depressão leve. E 11 a 15, uma depressão severa. Mas isso é um rastreio de depressão. Então, nós vamos perguntar para o paciente, por exemplo, aqui a primeira pergunta. Está satisfeito com a vida? Se ele responder não, ele pontua. Sim, ele não pontua. E assim nós vamos para todas as perguntas. Essa ferramenta de rastreio de depressão, ela pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde. Inclusive, pode ser aplicada por um cuidador que tenha sido treinado nessa aplicação. Então, essa é uma vantagem da ferramenta. Agora, para fazer realmente o diagnóstico de depressão, daí nós vamos utilizar os critérios de DSM-5. No caso, estamos falando de transtorno depressivo maior. E para diagnóstico de depressão, daí vai precisar do profissional médico. Mas é importante que os profissionais de saúde conheçam como é esse processo diagnóstico, quais são esses critérios de depressão, para entender melhor esse processo. Então, utilizando o DSM-5, o paciente tem que ter 5 ou mais destes critérios que eu vou explicar durante um período de pelo menos 2 semanas. Só que, apesar de serem 5 critérios, um deles, pelo menos, tem que ser o humor depressivo a maior parte do dia, ou essa diminuição acentuada do interesse ou prazer. Então, tem que ter uma ou duas desses critérios maiores. E daí tem que somar 5 critérios, que daí vão incluir ganho ou perda de peso, insônia, ou então a hipersonia, o oposto, agitação ou atraso psicomotor, que daí tem que ser observado por outros, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar, concentrar ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Isso pode incluir uma tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio, mas não é necessário, basta os pensamentos recorrentes de morte ou suicídio.
E daí, vamos falar um pouco de desafios no diagnóstico de depressão. O primeiro desafio que eu queria relatar para vocês é essa questão quando o paciente passou por desapontamentos ou está passando ou perdas. Então, por exemplo, uma calamidade financeira, um desastre natural, doença grave ou morte de uma pessoa querida. O nome técnico disso é desmoralização, desolamento. Às vezes nós nos referimos de maneira simplificada como uma depressão de fundo ambiental. Mas nesse caso, os sintomas depressivos, eles ocorrem em ondas, eles desaparecem quando as circunstâncias ou eventos melhoram, podem ser intercalados por períodos de emoção ou humor positivos e não são acompanhados dos sentimentos generalizados de inutilidade, autodepreciação. Também temos que pensar no luto prolongado. Então, o paciente que está tendo uma resposta ao luto que já dura 1 ano ou mais, persistente, pervasiva, excede as normas culturais, ele pode estar num fenômeno de luto prolongado e não de depressão. Nesse caso, há uma sensação de perturbação da identidade, uma descrença acentuada em relação à morte. Ele evita coisas que fazem lembrar da perda, dor emocional intensa, dificuldade de se envolver em aspectos da vida diária, entorpecimento emocional, sensações de falta de importância, solidão intensa. Também queria enfatizar para vocês a questão tanto de demência da depressão quanto depressão na demência. Ambas as coisas acontecem. Então, a chamada demência na depressão é aquilo que antigamente nós chamávamos de pseudodemência. Isso quer dizer que o paciente que está em depressão, ele pode ter alguns sinais e sintomas que parecem demência, como retardo psicomotor, diminuição da concentração. Mas no caso, faz tudo parte da depressão. E o oposto também acontece. Demência inicial pode causar depressão. Então, nesse caso, o médico tem que estar atento e fazer essa diferenciação. Agora, na dúvida, nós vamos realizar uma tentativa de tratamento do transtorno depressivo, porque às vezes diferenciar essas duas coisas é difícil. A depressão, ela também pode vir com os chamados especificadores. Então, isso quer dizer que a depressão pode vir acompanhada de sofrimento ansioso. E daí, no caso, talvez a gente chame de depressão ansiosa. Também pode ter características mistas, que quer dizer que o paciente está ciclando entre depressão e a chamada mania ou hipomania, que é humor elevado, grandiosidade, maior loquacidade, fugas de ideia, diminuição do sono. Nesse caso, se o paciente estiver intercalando entre depressão e mania, ele pode ter o chamado transtorno bipolar, que é outra dificuldade diagnóstica. E também existe a chamada depressão psicótica, que quer dizer que o transtorno depressivo maior pode cursar até com sintomas psicóticos, principalmente delírio, alucinação. E daí, nesse caso, é bem possível que tratando a depressão melhore todos os sintomas psicóticos, mas às vezes é necessário um tratamento separado. Queria também lembrar para vocês a questão do abuso de substâncias, porque, em primeiro lugar, o paciente que está deprimido pode entrar nesse abuso de substância, ou o contrário pode acontecer. O paciente primeiro entrou no abuso de substância e daí entrou em depressão. Então, essa é outra questão que a gente tem que estar atento.
E também lembrar que depressão tem diagnóstico diferencial. Então, tem várias condições médicas, eu lembrei aqui para vocês do hipotireoidismo, que podem mimetizar sintomas depressivos, e tem outras doenças, por exemplo, a doença de Parkinson, que pode se manifestar também com sintomas que mimetizam a depressão. E uma última palavra, queria que vocês lembrassem da questão do estigma social. Muitos pacientes não querem ganhar um rótulo de depressão, não querem ficar com esse rótulo. Então, eles podem resistir ao diagnóstico, não responder as perguntas adequadamente, porque eles não querem ganhar esse diagnóstico de depressão. Então, temos que lembrar também que a doença a depressão pode ser estigmatizante e essa é outra questão que temos que levar em conta. Então, é isso que eu queria falar para vocês e espero que tenham gostado.